Fala, guerreiros! Chegamos então ao penúltimo episódio de A Casa de Ashur. E aqui já tá bem claro, o jogo mudou de vez. Agora não é só mais a arena, a política entrou de fato aqui nesse episódio. Pompeu e César entram em cena e o Ashur chega mais perto do topo do que nunca. Mas, justamente aí, é que ele tá começando a perder as pessoas importantes. Esse foi um episódio ali menos concentrado na ação, mas foi bem pesado nas consequências. Então, bora lá analisar. E o que aconteceu nesse episódio? O episódio começa ali lidando diretamente com as consequências da morte do Kelados, e aqui eu já acho que tem um pequeno problema. Eu realmente achei a reação do Tarkon e da Aquila bem mais contida do que deveria, sem ter aquele sentimento real de perda, até porque quando a gente compara com a série original, por exemplo ali com a morte do Varro ou a morte de Sura, a diferença foi bem clara. Com Spartacus você sentia a dor, o vazio, o sentimento de culpa. E aqui parece mais que os personagens não sentiram tanto essa morte. Não sei se foi uma escolha ali da direção ou uma certa limitação dos atores, mas esse momento não me passou a sensação de uma grande perda que a morte do Kelados deveria ter causado. Eu não tô dizendo que foi ruim, mas eu acho que poderia ter sido melhor. E bom, logo depois temos a chegada de Pompeu e César à Cápua, e a partir disso o episódio sobe bem de nível. E galera, eu tenho aqui algumas coisas a comentar. Primeiro, nesse ponto aqui da história, tanto na série quanto na vida real, dá pra dizer que, sem exagero, que Pompeu era o homem mais poderoso de Roma, até mais do que Marcus Crassus. Crassus tinha sim muito dinheiro, mas Pompeu tinha algo que Roma valorizava ainda mais, que era o prestígio militar. E além disso, pro povo romano, foi Pompeu quem derrotou Espartacus, o que aumentou ainda mais a glória dele. E outro ponto, galera, que eu percebi aqui, é que a série mudou bastante a idade do Pompeu. E aqui vale até uma análise histórica bem rápida. Na queda de Espartacus na vida real, Pompeu tinha cerca de 36 anos de idade, ou seja, ele era mais jovem do que o próprio Espartacus, e era também bem mais novo do que Marcus Crassus. Isso até ajuda a explicar por que Pompeu era visto como uma figura tão implacável. Com a pouca idade, ele já tinha um currículo militar muito absurdo, e uma sequência de vitórias que nenhum outro romano da geração conseguia igualar. Só para vocês terem noção do peso disso, Pompeu só vai enfrentar Júlio César na Guerra Civil mais de 20 anos depois desse período que a série está retratando. E ele só morre um ano depois dessa guerra contra Júlio César, lá no Egito. Então, quando a série apresenta aqui um Pompeu bem mais velho, é uma mudança muito grande de caracterização. Funciona para a narrativa? Até funciona. Mas, historicamente, eles envelheceram Pompeu de forma bem significativa aqui. Isso pode até representar que eles vão alterar o destino de Pompeu na série, comparando com a vida real. E detalhe é que o ator que interpreta Pompeu é o mesmo ator de Spartacus, naquela cena final que foi apresentado. Então já levanta a questão, será que veremos Marcus Crassus do Simon Mills também? E bom, César então explica a Ashur o plano que fez junto com Marcus Crassus, que é eliminar Gabinius para impedir que ele consiga se aliar de vez a Pompeu, e aqui entra uma grande promessa. Se Ashur fizer isso, Crassus vai reconstruir a Arena de Cápua e vai dar a ele o controle tanto da arena quanto das lutas que vão acontecer nela. E rapaz, se isso aqui realmente for confirmado, mudaria completamente o patamar da Casa de Ashur. Ele poderia fazer da arena seu próprio império econômico. O Ashur colocaria ali seus gladiadores sempre nas melhores lutas e ainda lucraria com os ludos rivais, se tornando ali uma figura central na cidade de Cápua. Ou seja, isso mudaria completamente a situação do Ashur. E lembrem que mesmo que a morte de Gabinius não tenha sido exatamente como planejado, nem o que Ashur queria no caso, o resultado final acaba sendo ainda melhor para César e Crassus, já que Pompeu mata Gabinius e agora eles ganham uma carta muito forte contra Pompeu. Então, mesmo sem intenção, como acontece a morte de Gabinius, se essa questão da arena for verdade e Ashur for praticamente o dono dela, na segunda temporada a gente pode ver a Casa de Ashur num nível totalmente diferente e bem mais elevada do que vemos atualmente. Enfim, o episódio reforça também que Crassus e Pompeu nesse momento são cônsules de Roma, e só para vocês entenderem, pessoal, o cargo de cônsul era o mais alto da República Romana. Todo ano 2 cônsules eram eleitos, governavam ali juntos por um ano e eles eram
eram chefes de governo, chefe do exército, basicamente era o topo da carreira política romana. E isso foi algo que aconteceu mesmo na vida real. Crassus e Pompeu, após Espartacus, governaram juntos por um ano, com um poder militar e político gigantesco. E tanto na série quanto na realidade, Crassus queria focar em políticas fiscais, que claramente beneficiavam ele, enquanto Pompeu queria recompensar seus soldados com terras e privilégios. E futuramente, esse conflito foi exatamente o que levou à formação do primeiro triunvirato, com César entrando ali como mediador e se tornando cônsul de Roma. E bom, continuando então, a intenção de Gabinius aqui é justamente tentar resolver essa treta para que Roma possa focar em ameaças externas, como os cilícios, por exemplo. Mas o episódio deixa claro que, acima de tudo, Gabinius se preocupa muito com a filha Virídia e com a forma como Pompeu vai tratá-la. E isso aqui é importante porque vai refletir lá no fim do episódio. De volta ao Ludus, temos uma referência direta e bem clara à série original. Aquília tá ali caminhando pelos corredores e acaba vendo Kélados, exatamente como Espartacus viu Varro após a sua morte, deixando mais uma vez explícito esse paralelo. Aquília agora vive algo muito parecido com o que Espartacus viveu quando teve a morte do Varro, e quando Pompeu visita a casa de Ashur com César, acontece um momento até tenso ali, em que a Aquília ousa falar diretamente com Pompeu, pedindo para enfrentar um oponente mais habilidoso. A gente percebe até um medo de Ashur ali, porque galera, isso aqui era extremamente proibido, principalmente nessas ocasiões, um escravo falar diretamente ao convidado sem permissão. Basta lembrar lá da série original. O campeão de Capua. É tão triste quando uma cidade honrada eleva um covarde a tal posição. Vejo que também ensinou o animal a não falar fora de hora. Mas Pompeu acaba reagindo de uma forma inusitada. Em vez de punir, ele acaba admirando a ousadia de Aquília, e isso até faz sentido com o personagem, porque homens como Pompeu respeitam isso, algo que foi demonstrado muito em Crassus também. E bom, temos então o início da luta entre Aquília e Tarcon, me lembrou até o confronto entre Crixus e Espartacus no final da primeira temporada, os gladiadores mais habilidosos usando armas reais e lutando para estar entretendo poucos romanos poderosos. A luta é até boa, como sempre na série. A vitória da Aquília é convincente e Pompeu concede o desejo dela de estar poupando Tarcon. E um bom detalhe aqui, pessoal, é que exatamente nesse momento o Ashur percebe que Pompeu está bem admirado com a Aquília. Isso em todos os sentidos, se é que vocês me entendem. E aqui entra um ponto que eu gostei bastante do roteiro. O plano de Ashur não estava arquitetado desde o início. O Ashur pesca essa oportunidade nesse breve momento, algo totalmente coerente com o personagem da série original. E isso até ajuda a aceitar um pouco algumas lacunas desse plano, já que ele foi algo pensado ali na hora. O Ashur diz a Aquília que ela será oferecida a Pompeu, e ele mesmo lembra que isso já aconteceu com outros campeões da arena, como Espartacus e Gânicos. Espartacus tinha sido solicitado por Licínia e acabou lá com Elítia, e Gânicos foi ordenado a se deitar com Melita. E aqui tem até uma ironia bem interessante, é que todas essas situações, inclusive da Aquília, acabaram de uma forma bem trágica. A morte de Licínia, Gânico se deitando com a esposa do seu melhor amigo, que morre depois inclusive, e agora a morte de Gabinius. E durante o encontro ali entre Aquília e Pompeu, a gente conhece mais sobre o passado dela. Era dever dela proteger aquela menina que pertencia à realeza daquela tribo, e como Aquília a matou, mesmo que por acidente, ela iria ser julgada e sentenciada à morte. E para evitar isso, o pai de Aquília vendeu ela para os romanos. Aqui Pompeu até surpreende, deixando claro que ele não pretende se deitar com Aquília por estar respeitando seu acordo com Gabinius e Virídia, mas mesmo assim, Aquília coloca ali o plano em prática e usa aquele ópio de Cornélia que tinha deixado o Ashur chapadão lá no vinho de Pompeu. Mas sinceramente, galera, eu acho que Pompeu cair nesse plano com tanta facilidade é um pouco conveniente demais. A gente está falando do homem mais poderoso de Roma nesse momento, que vive cercado de inimigos e conspirações. Ele estava na casa de um dos aliados de Marcus Crassus, que era seu rival. Então a falta de guarda e falta de cautela de Pompeu, para mim, enfraqueceu um pouco de acreditar nessa cena.
Mas enfim, a mensagem falsa aqui é enviada a Gabinius, então ativando aí um efeito dominó. Viridia, sem saber, convence o pai dela a ir, e assim como no episódio anterior, uma frase de Tarquin levou à morte do Kelados, o mesmo acontece aqui, quando Viridia convence seu pai a ir no encontro sem saber que ele estava indo para sua morte. O encontro entre Gabinius e Ashur é até emocionante. Gabinius chama Ashur pelo nome e diz que o pai dele estaria orgulhoso, e nesse momento vemos Ashur até balançar de verdade, porque ele nunca tinha escutado essas palavras, e além disso, Gabinius era alguém que Ashur realmente respeitava, e claro, o pai de Viridia, a mulher que ele ama. E isso foi tão impactante para o Ashur que ele chega a pensar em desistir do plano, o que mostra mais uma vez em um ponto de evolução, porque o Ashur da série original jamais faria isso. Gabinius encontra então Pompeu com Aquila, o grande Pompeu Magno numa situação bem constrangedora. E galera, só um detalhe, não fiquem aí assustados nem comparando o tamanho das peças dos personagens da série, porque tudo isso aqui é prótese, tá? Não é um membro real deles, não. Enfim, Gabinius fica então maluco, emocionalmente até que faz sentido, já que ele vê aquilo como uma traição imperdoável à filha dele. Entretanto, eu achei um pouco exagerado a reação de Gabinius. Tudo bem que ele tá indignado ali com Pompeu, mas ficar dizendo que vai se aliar a Crassus por isso, na minha opinião, foi só um pretexto mesmo para que Pompeu tivesse um motivo para atacá-lo. E depois de Gabinius dizer que iria romper o casamento e se aliar a Crassus, Pompeu, sob o efeito ali do ópio, reage por impulso e ataca Gabinius. E aqui, para César e Cornélia, o resultado é ainda melhor do que planejado, porque além de matarem Gabinius, eles ainda têm essa carta contra Pompeu. Só que para o Ashur, isso aqui é devastador. A pessoa que acabou de dizer que tinha orgulho dele, quase como uma figura paterna mesmo, está morta por causa de um plano que ele mesmo arquitetou. Então o choro do Ashur aqui deixa isso muito claro. E é algo que a gente simplesmente nunca viu nele antes. Mas aí vem a virada, Gabinius ainda sobrevive ali por alguns instantes, percebe que tudo foi um plano de Ashur e reage contra ele com revolta. E esse momento aqui sela de vez a mudança do personagem, porque o Ashur sofre muito emocionalmente ao ter que finalizar algo que ele nem queria que chegasse naquele ponto. E que inclusive, pessoal, já terminaria com a morte de Gabinius de qualquer forma, já que não tinha um médico ali. Comparando com a série original, quando o Ashur precisava matar alguém, ele fazia isso de uma forma totalmente fria. E aqui é bem diferente. Mesmo tendo ali uma proximidade com Gabinius, ele sofre bem emocionalmente para fazer isso. E como o próprio Gabinius deixa claro, existe aqui um grande risco de Viridia descobrir tudo no futuro, o que claramente pode virar um conflito gigantesco para o Ashur lá na frente. E bom, fim do episódio então. Quais são os pontos positivos? Primeiro, o crescimento político da série está cada vez mais bem construído, e esse episódio aqui deixou isso muito claro. A trama ficou bem mais concentrada nesse jogo de poder e, na minha opinião, funcionou bem. O Ashur continua passando por essa evolução emocional. Em alguns momentos ele até parece um pouco distante do Ashur da série original, mas até dá para aceitar isso como um desenvolvimento natural do personagem e não algo como uma descaracterização. A integração entre a política romana e a casa de Ashur continua sendo um dos grandes acertos. A série está misturando bem a história real com a própria narrativa de uma forma até coerente. As referências à série original continuam bem dosadas, como em todos os episódios. A improvisação do Ashur dentro do plano é um ponto forte, justamente por não ser algo totalmente arquitetado, o plano se torna um pouco mais fácil de acreditar. E esse tipo de improviso sempre foi uma marca do Ashur da série original. E é muito bom ver isso reaparecendo aqui, mesmo que esse plano tenha aí algumas lacunas e também vai aparecer nos pontos negativos. E para mim, o ponto mais positivo é que esse episódio prepara o terreno de uma boa maneira não só para o último capítulo da temporada, mas também para a próxima temporada. A trama política e a possibilidade do Ashur assumir o controle da arena já deixa aí uma expectativa bem alta para o futuro da série. E como ponto negativo, como comentei, eu acho que a reação emocional dos personagens à morte do Kelados ficou abaixo do esperado. Não chega a ser ruim, mas considerando a importância do personagem, faltou aquele peso real de perda. O Pompeu aqui é retratado de uma forma que eu achei ingênua demais.
Para alguém que naquele momento é o homem mais poderoso de Roma, até mais influente do que Marcus Crassus, ele se mostra vulnerável demais e pouco protegido. Me soou um pouco conveniente demais para o roteiro. É só pensarem, pessoal, Marcus Crassus nessa mesma situação cairia nesse plano? O plano de Ashur até funciona, mas tem ali algumas inconsistências. Por exemplo, se tivesse dado tudo certo e Gabinius não tivesse morrido, Pompeu provavelmente se lembraria de ter sido dopado, assim como o próprio Ashur lembrou quando passou por isso. Então, em algum momento, ele iria ligar os pontos. E o que Pompeu teria feito com Ashur quando lembrasse que foi dopado e prejudicado por isso? Coisa que, inclusive, ainda pode acontecer. Mas, como eu disse, o que ameniza é justamente o fato de ter sido um plano feito no improviso, e não algo totalmente calculado. Então, o episódio 9 ali é um capítulo de transição bem importante. Ele não é perfeito, mas é bem ambicioso. A série deixa claro aqui que quanto mais o Ashur sobe politicamente, mais ele perde emocionalmente. A morte de Gabinius não era o objetivo final, mas o resultado mostra que Ashur está um pouco preso nesse jogo, que é bem maior do que ele. E o maior perigo agora, galera, não é César, não é Pompeu, e não é Crassus, é Virídia descobrir a verdade. E se a série souber trabalhar bem ali tudo que foi plantado nesse episódio, o final tem tudo para ser bem forte. E a próxima temporada pode elevar a casa de Ashur para um outro nível. E bom, então é isso, guerreiro. Se curtiu a análise, deixa o like para estar fortalecendo o canal. Essa semana sai o último episódio da temporada. E claro, teremos a nossa análise final por aqui. Depois disso vão continuar os vídeos sobre a casa de Ashur e sobre Spartacus, a série original. Então já se inscreve aí no canal e ativa o sino para não estar perdendo nada. Valeu, guerreiros. Até a próxima.